E aí, tudo bem com vocês? Quem se conhece, cresce. Uma noite maravilhosa. Uma noite para você que quer fazer dinheiro, você que é dono de empresa, você que trabalha na empresa, você que quer se comunicar melhor. Um podcast cheio de conteúdo. Bloco de notas, o seu papel e lápis, caneta, para você, assim, ó, vai ser uma aula para você explodir aí de informação. Já segue aqui nosso canal no YouTube, né? Só se você digitar, ó, quem se conhece, nem precisa terminar, ele já aparece. Quem se conhece, cresce. Aí você já se inscreva. Beleza? Inclusive, daqui a pouco, você vai ver assim, opa, meu chefe, o dono da empresa, precisa ouvir esse podcast. Aí você pega e ó, manda o link para ele também. Fechou? Por quê? Por quê? Né? Vai ser um podcast hilário. Olha só. Adorei. Quem tá com a gente hoje aqui? Pô, é um cara fera em um dos assuntos mais estratégicos de qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de organização. Pequena, média, grande, nacional, multinacional, familiar, privado. Não tem inclusive setor público. Não interessa o tipo de empresa. Nós vamos falar um pouco desse assunto, que ele é fera, professor, mentor, mais de 20 anos de experiência nessa área. Então, acredito que você vai aprender muito. Quem é que está aqui com a gente? Fernando Barreto. Fernando, que é um amigo, um irmão, um grande profissional, e estará aqui conosco agora. Obrigado, irmão, por você ter Tamo vindo. junto, querido. Obrigado você mais uma vez aí pelo convite, pela parceria, pela amizade. Tantos projetos. Não, me perguntaram lá na festa, quanto é 18 ou é 20? Cara, Aí na eu fiz a verdade, conta, falei, gente, não sei, é 18 foi ou 20? 2008. É 2008? 2008. Foi fevereiro de 2008, só não sei o dia. Ah, Porque fui lá na empresa e tal, a gente se conheu. Então, Mas pra deixar muito mais legal, a gente fala que é sempre 20, né? que é redonda, né? Por isso vai falar que é mais de 20 o dia que for 20. É verdade. É igual quando você tem primo rico, né? Que é primo de quarto do rico, doutor, parente que é rico, tá? Vocês estão mal assim, joga mais tem. Agora você que for pobre, né? Quem não conhece o Fernando, fala aqui suas redes sociais e um pouquinho de quem é o Fernando Aon. Pessoal, Fernando Barreto, conhecido como Fala Barreto, mas se você pagar os meus honorários, você pode me chamar até de meu bem, tá tudo certo. A gente tá aqui justamente para negociar isso. Você pode me encontrar lá no @Fala Barreto, lá no Instagram, e no LinkedIn, se você colocar linkedin.com/Fala Barreto, você também vai localizar onde eu falo muito mais sobre remuneração no LinkedIn. No meu canal lá no Instagram, lá no meu ID, você vai encontrar muita coisa sobre comunicação, que são duas áreas que eu atuo muito forte, onde eu tenho bastante propriedade para lidar com esse mercado maluco. Leandro, eu já sou quase 24 anos, cara, nessa jornada de experiência, né? De RH. E 18 aí focado em remuneração. E colocando em prática hoje essa habilidade da comunicação para transformar aquilo que é técnico em simples para ser entendido. Eu falei certo, né? Assim, cargos e salários é um dos pilares mais estratégicos de uma organização. Estratégicos, exatamente, um dos mais estratégicos. Muitas pessoas começam a sua jornada na área de recursos humanos pelo famoso e tradicional departamento pessoal. Eu fui um filho de DP. Eu comecei a minha jornada no DP, filho de DP. Seu filho de DP. FDP. Verdade. Filho de DP. Eu venho dessa jornada. Só que, ao longo da minha jornada, conheci outros subsistemas, como desenvolvimento, como recrutamento e seleção, e remuneração. O remuneração foi o que abriu portas interessantes na minha jornada. E eu percebi que aqui eu vou sentar em cadeiras que talvez os outros subsistemas, para mim, não me daria acesso. Dão acesso para outras pessoas que está tudo certo, maravilhoso. Mas para mim, o que deu acesso mais estratégico na carreira foi a área de remuneração. Nunca tinha pensado desse jeito. O que acontece? A remuneração é melhor que a seleção? Não é sobre ser melhor ou não. É sobre o que você entrega dentro da área que você atua. Que a gente está falando já de performance. Sim. Quando as pessoas falam assim, meu filho vai fazer direito para ficar rico. Eu conheço gente formada de direito que trabalha, que tem um trabalho que ganha um salário mínimo. Não é um trabalho, é um trabalho digno, não é um trabalho que desonre. Mas ele não soube aproveitar essa oportunidade. Você falou de performance, nem da pessoa, do profissional, mas nessa sua experiência, qual que é o maior erro, assim, já vamos começar assim, ó, qual que é o maior erro que as empresas, elas têm quando a gente fala de
do processo de remuneração, de cargos e salários? Um erro assim que você fala assim, cara, esse aqui tem vários, ok? Claro. Mas esse aqui, cara, pode causar um problema grande. Cara, é quando não comunica. É quando eu falo sempre que a comunicação é a maior habilidade do mundo. Tá vendo como que elas andam juntos com qualquer processo? É quando você não comunica o que a pessoa faz ali na empresa. Eu atendo vários clientes pelo Brasil, já atendi multinacionais também, e o erro só muda de endereço. O grande segredo não é que eu quero contratar o cara que formou em Harvard, não é que eu vou contratar a pessoa que formou em Oxford. Você pode contratar a pessoa que formou numa faculdade que ele tinha condição de pagar, talvez não seja as Big Four, as Big Punk do planeta, mas se você não comunicar, não vai ter adesão, não vai ter aderência, não vai gerar resultado. E essa... Gera até o... Não é que não é fofoca, não é a rádio peão, mas até porque aí você pode até explicar um pouco também. Que tem algumas pessoas que se acham injustiçadas dentro da empresa, né? Aí exato. Até que, então, por exemplo, até que ponto isso é um mito, é uma história da cabeça dela ou é realidade, né? Então, aí que entra, né? Isso. Principalmente a comunicação. Isso. Eu até respondi uma pergunta muito similar a essa em um outro podcast, inclusive de um amigo nosso em comum, sobre a questão da injustiça. A injustiça existe? Infelizmente existe. Não sejamos hipócritas. A gente trabalha com pessoas que têm suas diversas índoles. Só que acontece o seguinte, um dos grandes fatores causadores de injustiça é o que se associa ao processo de comunicação, é a ausência da informação ou é a negligência da informação. Porque eu sei muito bem que se eu fizer isso aqui vai dar uma coisa errada, mas eu vou lá e faço, tudo bem. Mas aí, aonde que entra para ela? Nesse processo do cargo e salários, aí essa pessoa que acha que aí ela pode virar uma fofoquinha, o que lá no cargo e salários que tem que ser informado para ela, assim, sabe? Para ela falar que, não tô, realmente, foi uma história da minha cabeça, não é realidade. Política, descrição de cargo e as outras informações que competem a uma boa política de recursos humanos. Por isso, de novo, comunicação. Boa. Cara, um dos grandes fatores de negligência muitas vezes não parte do empregador, parte do empregado. De quando ele assim? Processo de autossabotagem. A culpa é sempre da empresa que não me promove. Aí vem um grande segredo que muita gente sabe, mas não faz. Tem muita gente que não sabe também. Quando nós falamos de um plano de carreira, eu faço plano de carreira, que nossa, lá na empresa tem plano de carreira. Mas tem mesmo? Tem mesmo? Nossa, o cara lá da XP, gente, eu fui na palestra dele, o Benchmall, fui lá na palestra lá no Up Summit, e aí ele falou algo, nossa, parecido aí, você não estava lá. Eu não estava, E ele falou isso, ele falou assim, ó, e a gente tem um processo de meritocracia, aí ele deu uma pausa, de verdade, um processo de meritocracia. Que aí é o quê? Reconhecer de fato aquelas pessoas que entregam mais. Porque, por exemplo, aí ele falou isso, acho que foi na sexta, e o Lázaro, né, o Lázaro... Eu chamei de o Papa do High Ticket. Aí o Lázaro também no domingo, ele falou, ó, e nas empresas que ele presta consultoria, que ele faz parte do board das empresas, ele também coloca o processo de meritocracia. Ele falou, ele deu até o exemplo de uma empresa, que ele não falou o nome, falou, o dono me contratou, e aí cheguei lá, ele pagava um bônus para a pessoa que não faltava. Eu falei, mas por que você paga isso? Pô, já não é o salário dele, ele tem que vir trabalhar, você dá um bônus para ele não faltar. Ele falou, vamos tirar isso. Não, mas se eu tirar, eles não vêm. Eu falei, mas como? Aí ele falou, tanto que a cultura que fica enraizada e você fica preso naquela baixa performance. Aí ele foi mudando, porque é uma mudança de cultura, né? Não tenho dúvida. Isso já não é meritocracia. Você já está sendo pago para chegar no horário certo e para não faltar. E aí os dois explicando dessa questão. Você vê, num evento, duas pessoas diferentes, falando de mercados, diferente, e falando a mesma coisa. Exatamente. O grande erro, ele está muito associado a esse cenário que é criado muitas vezes da minha própria cabeça. Agora, da minha própria cabeça, quando eu coloco o personagem o indivíduo como personagem. Ô, Leandro, o que acontece? De novo, vi uma vaga muito legal. Lá na empresa, eles oferecem plano de carreira. Oferece mesmo?
Porque o plano de carreira, você não precisa ser um negócio estratosférico, que você tem que pintar de ouro. Não, é você mostrar para a pessoa que lá na empresa você pode ter acesso a uma outra carreira, que para você ter acesso àquela carreira você tem que fazer isso, aquilo. E tem que deixar muito claro que o fato de você cumprir aquilo ali não quer dizer que você já vai ser. Existe toda uma questão de budget, que é o orçamento, né? Tem toda uma questão de posição, que tem que estar disponível ou não. Porque eu também não posso sair aumentando o quadro só porque você fez psicologia. Se para ser gerente de RH tem que ser psicólogo. Ah, agora tem. Ah, já tem um gerente de RH. Não, mas já fez psicologia. Não, não existe isso. O que existe é se a empresa ela oferece ou não o acesso. 1, 2, talvez o mais importante, se eu fui atrás do acesso. Porque não adianta nada também. Ah, eu tenho plano de carreira, todo mundo pode estar. Foi divulgado? Não, aqui pro executivo foi. Tá, mas o cara que tá lá no terminal de ônibus lá, ou que fica dando bom dia, boa tarde, boa noite pro trabalhador que vai 5 horas da manhã, do pessoal da operação, ele sabe? Não, mas é porque se o pessoal não estuda, mas é ele que vai fazer ter valor o seu plano de carreira. Não somente, mas ele vai ser uma pessoa. Vai dar um salto na carreira, né? Aí que tá o grande segredo. A questão é, documento bonito não comunicado é engavetado. Pode anotar isso aí, ó. Documento bonito não comunicado é engavetado. Quantas empresas você conhece que já não passou por um processo desse, que gasta milhares, centenas de milhares de reais, a consultoria vai... Porque a consultoria, quando ela vai, inclusive quando eu vou, eu entrego toda a implantação. Falei, e agora? Já pode... O que tem que fazer? Agora vocês têm que dar continuidade. Se daqui 2 anos você não movimentou absolutamente nada, infelizmente a culpa não é minha, é da consultoria. Mas eu não fico feliz de ver um cliente que pagou X milhares de reais e não colocou em prática aquilo que ele comprou. É muito ruim. Não, a culpa não é sua, é da empresa que não colocou em prática. Né? Isso, exatamente. É muito ruim. Mas ainda assim, botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente. Aí você falou um negócio que eu fiquei pensando, eu ia te fazer uma pergunta, mas você falou outro que eu veio outro, que o podcast é bom que é isso. E aí, vamos, que a gente começou da empresa, mas aí a pessoa que está lá trabalhando tem uma média, né? Tem algumas pesquisas que falam que a média do profissional no Brasil, dele estar no Brasil, trabalhando na mesma empresa, é de 2 a 2 anos e meio, né? Então, que é esse giro agora que está tendo. No entanto, tem algumas empresas que têm as pessoas que ainda têm 5 anos de casa, 10 anos, 15 anos. Eu estou atendendo uma empresa em Brasília, tem pessoal lá de 20 anos na empresa. E qual que é o mercado olha para isso? De que maneira aquela pessoa que está há muito tempo na mesma empresa? Como o que eu estou querendo que você falou da carreira, mas você falou agora da pessoa que busca e não busca. Como que é, assim? Que o mercado olha para esse tipo de profissional, sabe? Que está há muitos anos na mesma empresa. Sim, Leandro, uma excelente pergunta. E eu vou abrir 2 pontos de vista para ela. Porque eu já presenciei esses 2 profissionais com esses 2 pontos de vista. Porque você tem aquele que está performando naquela empresa há 15, 30 anos. Ainda tem. Nós temos essa pessoa. Só que o grande segredo... O que é performance? Isso. A pessoa que está trabalhando naquela empresa há 30 anos. Está lá, está entregando o resultado dela, beleza. Só que tem um ponto de avaliação que é do primeiro ponto de vista. Como que essa pessoa entrou? Onde que ela entrou e aonde que ela está? Ah, não, ela começou aqui como um auxiliar de produção. Hoje ela é um CEO. Hoje ela é um grande executivo. Hoje... Por quê? Porque se ela está lá até hoje, ela teve os motivos que a empresa lhe entregou de atrativo para ela ficar. Mas eu não estou dizendo que nesses 30 anos, ela pelo menos umas 8 vezes ela não pensou em sair dali. Com certeza ela já pensou em sair dali umas 8, 10 vezes. Vamos dizer aí, vai, 3 vezes por cada ano, 9 vezes. 3 vezes para cada 10 anos. 9 vezes ela pensou em sair dali. Perfeito. Esse é um ponto de vista. Nossa, a pessoa, ela tá ali desde o início, começou auxiliar de produção. Já conheci uma pessoa, um head, que ele entrou como auxiliar de loja, ele se tornou CEO da companhia. Que massa. 25 anos de jornada. Porém, entretanto, todavia, tem a outra avaliação. Uma pessoa que entrou como auxiliar de loja e ele está há 30 anos como auxiliar de loja. Aí, qual que é o nível de sedução e de apego visual que o mercado pode ter? Quem que é mais interessante eu trazer? O de 30 que começou no A e terminou no Z?
continua lá no Z, ou o que entrou no A e continua no A. Aí eu tenho alguns pontos interessantes também que eu preciso avaliar. Vou abrir uma terceira via. Vou pegar emprestado a sua frase. O podcast é isso. O que eu ganho e o que eu posso perder em trazer uma pessoa de 30 anos? De repente, essa pessoa não vai ter tanta vivência de mercado que uma pessoa que rodou 3, 4, 5, 2, rodou em outros mercados. Porque ela vai pegar algumas experiências e tudo mais. Sim. Tem toda aquela visão, mas fulano é estável. Como estável? Estável. Prestou concurso? E o mais que nunca, isso não é um dado relevante, que aí são várias pesquisas que hoje, né, principalmente a geração atual, ela fica se tiver um atrativo muito forte que faça sentido, inclusive com os valores pessoais dela, né? Aí ela só mantém na empresa se for assim. Isso, exatamente. Então esse é um terceiro ponto de vista. Quarto ponto de vista, mais um ponto de vista. O que eu percebi de errado no mercado quando a gente tem uma pessoa com muito tempo de casa, que talvez ela não chegou no seu modelo de executivo, ela está lá numa posição talvez de coordenador, pode ser até um gerente, mas não um executivão ali de um substituto de um diretor. É que algumas empresas acabaram adotando comportamento de remuneração variável para aquela pessoa que está há muito tempo na empresa e não pelo resultado que ela entrega. Como assim, Barreto? Não entendi. Vamos lá. Hoje eu pago para o meu nível de diretor 10 salários nominais num bônus anual. Perfeito? Okay. Só que eu tenho um Joãozinho que está lá há 30 anos, só que ele não é diretor. E, tecnicamente, todos os outros gerentes ganham 6. Mas como o Joãozinho está aqui há 30 anos, eu pago 10 também. Só pela questão do tempo, não pela entrega. Isso é um erro absurdo, cara. Isso é um erro com falta de estratégia. Mas por quê? Porque aqui a gente gosta dele. Então, cria uma ONG e coloca o Joãozinho lá dentro. Aí volta para a empresa. Entendi. Aí você já me deu o gancho. Então, por exemplo, o Fernando hoje... Não que é uma... Eu vou falar uma palavra, mas é que eu não me veio outra palavra agora. Você é contratado por uma empresa, eu vou falar desorganizada, falando de remuneração, tá? Mas talvez ela não esteja desorganizada, mas vamos colocar esse cenário. Desestruturada. Você entra nessa empresa que está desorganizada, desestruturada, falando de remuneração, o que é a primeira coisa que você vai fazer? O que você faz assim? Porque... vai que a turma está assistindo. Pode ser o dono da empresa ou alguém de RH. Sim. Opa, só para você... já dá uma isca aí para a pessoa... Primeira coisa. Você entendeu, né? Entendi. Por isso, na reunião das negociações, da contratação, são muitas informações que são colocadas na mesa. Se você for somar o tempo de horas de negociação, vai 3 horas. Uma, 2, 3 reuniões. Beleza. Mas a primeira coisa, quando eu entro na empresa, antes de propor, falar que tem que fazer aquilo, eu quero conhecer primeiro a estrutura. Mas não é a estrutura de cargo, é a estrutura de pessoas que ocupam os cargos. Como assim? Eu vou primeiro sentar com o número 1, o CEO da empresa, para entender como que ele percebe aquela empresa que ele faz a gestão. Depois eu vou sentar com os principais gerentes da empresa para entender como que eles percebem a gestão e a gestão dele. Depois eu vou sentar com o nível de coordenação para entender como que eles percebem a gestão deles e a gestão de quem os demanda atividade. Eu preciso conhecer primeiro essa história, tirar essa fotografia. Eu gosto até de fazer uma associação que quando isso acontece é como se fosse um tratamento com um nutricionista. Você vai lá, tira uma fotografia do antes, para depois você começar a colocar em prática o que foi receitado para fazer uma fotografia do depois. Então, primeiro eu conheço a estrutura. Eu primeiro preciso conhecer quem são essas pessoas que estão nessa estrutura. Por quê? Por que eu tenho que conhecer as pessoas? Porque eu tenho a teoria da cadeira. Como assim, Barreto? O que é a teoria da cadeira? E neste momento, eu já tenho subsídio suficiente para entender que aquela cadeira pequena está acomodando uma pessoa grande. Eu tenho subsídio suficiente para entender que aquela cadeira é grande e está acomodando uma pessoa pequena. Já dá um exemplo prático. Uma pessoa que ela entrega como um analista, vou até usar um analista sênior, só que ela está numa posição de gerente executivo. Ela não consegue ter tomadas de decisão, ela não consegue fazer gestão de pessoas, um processo de dar feedback, de delegar atividades, que é o processo de acreditar para que o outro execute. Ela não consegue defender os seus pontos de vista numa reunião com o board. Entendi. Entendeu? Tá, cara.
Tá. Então, nesse A processo... pessoa cabe na cadeira, mas a cadeira é muito maior do grande. que ela fala, não, não é aqui não, você tá num lugar que não é o seu. Exatamente. Mas e aí, Barreto, quando você tá nesse processo, você já fala pra pessoa? Não vou falar isso pra pessoa. Então, Esse é todo o estudo estratégico que nós, consultores, fazemos para entregar uma reunião executiva. Falei, chefe, deixa eu te falar. Hoje o seu negócio funciona assim, sim, sim, sim. Nessa caixinha aqui, não. Aí é nominal mesmo. Tem que ser nominal, porque ali nós já criamos uma relação. Nessa caixinha aqui, talvez o ocupante desta posição não seja tão aderente para aquilo que você busca. Não estou dizendo que ele é ruim, não estou dizendo para você tirar também. Estou dizendo que você tem um gap para desenvolver. O grande segredo é, quando nós pontuamos esse tipo de movimento, não é para mandar ninguém embora. É para mostrar que existe um gap de desenvolvimento. você até mostra para ele, seja para o dono, para quem te contratou, que tem, né? Bom, eu acho que tem, né? Tem uma forma justa de remunerar, né? Sim, Tem. sim, tem. Por meio de pesquisas, por exemplo. Por exemplo. Porque aí a pessoa tá assistindo a gente, ou pode ser o diretor ou o dono da empresa. Ele tá perguntando. Porque até foi falado lá nesse congresso, né, que o mercado não tá fácil. Que às vezes a pessoa sai de uma empresa que paga em dia, tem benefícios e vai virar entregador de comida. Nada contra, mas porque esse entregador que tem uma certa autonomia faz o mesmo salário ou maior, ou vai para a rede social, faz o mesmo salário maior. Então, algumas dúvidas lá no congresso, assim, será que tem um jeito justo de remunerar, gente? Qual que é esse jeito justo? Pô, e demais, Fernando, uma galera assim. E tem, nossa, aí nessa hora eu falei assim, cara, se o Fernando tivesse aqui, ele podia pegar o microfone. Tem um jeito justo de remunerar? Tem um jeito justo de remunerar, mas o jeito justo, ele parte de um parâmetro. Eu tenho que ter um parâmetro. Porque o justo pra mim é aquela brincadeira que a gente fala, Não, né? É Roberto, né? Oi? Não. Não, Roberto, né? Não toque no meu cabelo. O justo pra mim é daquela brincadeira que a gente fala. Qual que é a sua pretensão? R$1 milhão, mas eu aceito 5 mil. Muito bom. Nossa, até que essa é a minha pretensão, mas se você me pagar 5 mil, eu aceito. Mas a justiça salarial, ela tem um parâmetro conhecido como pesquisa. E eu tenho meios diversos de fazer uma pesquisa hoje. Eu posso fazer uma pesquisa usando as empresas que são os meus concorrentes. Tem os institutos que fazem. Você pode contratar consultorias especializadas em pesquisas que pode desenvolver esse trabalho para você. E o importante é, quando você contrata uma empresa para fazer uma pesquisa, você tem que primeiro... um ponto de percepção e vai uma dica para você, empresário. Pergunte se existe o estudo de equivalência. Ah, Barreto, mas o que é o estudo de equivalência? Nem eu sei o que é. Porque se a sua empresa... Eu falo a verdade. Vamos lá. Se a sua empresa é uma empresa de médio porte e você é um gerente que ganha R$12 mil, tô dando exemplos, tá? Sua empresa é uma empresa de médio porte, tem 300 colaboradores, você ganha R$12 mil. Você, gerente, não pode ser comparado com o gerente de uma multinacional que ganha 50 mil. Entendi. A equivalência de tamanho, de entrega. Estatisticamente vai de diferente. Perfeito. Isso. Entendi. Então, essa consultoria não é que ela vai abrir mão de selecionar ela para o mercado, para uma pesquisa. Mas, de repente, eu, gerente de uma média empresa que ganha 12, posso ser comparado de maneira clara, estratégica e real, em nível de impacto e entrega de responsabilidade, com o coordenador dessa Big Four da vida. Então, esse estudo é extremamente importante e ele traz ali uma aderência muito mais assertiva do que se eu pegar. Pô, você ganha 12 e o cara tá pagando 50. Pô, você tá com salário defasado, mas tá mesmo, hein? Lógico que tá, se você partir por esse ponto de vista, que é o ponto de vista, desculpa a expressão. Porque não é só o número, né, Fernando? É isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Qual que é a análise até por isso que eu gosto muito das análises do Ricardo Amorim. Tem um grande amigo agora também do mercado financeiro, que é o Luiz, que também, nossa, ele desmistifica, ele não desmistifica, ele desfragmenta os números. Perfeito. Eu falei, opa, como eu sou de humanas, eu tenho dificuldade. Aí toda pessoa me ajuda, opa, entende? E isso aí é importante, não é só o número. Tá aqui. Não, mas o que está aqui? Por isso que você falou a frase da gaveta, né? Se você não comunicar... documento bonito que não é comunicável é engavetado. E aí tem que comunicar, inclusive, o que você fez, né? Isso. Então, essa pesquisa foi por isso. Você vai usar assim. Isso. Para a estratégia de tomada de decisão, você tem que saber o que o número significa. Isso. Você faz isso? Você ajuda a empresa quando ela te contrata? Sim, Sim, não, com certeza.
Quando a gente vai no processo de consultoria, nós temos que seguir algumas regras que partem do próprio board que nos contrata. Então, por exemplo, para toda entrega de projeto, eu já tenho um padrão de entrega. Só que eu tenho que perguntar, nós podemos ir até que nível de informação? De qual informação? Do que vai ser entregue, como que foi construído. Porque para alguns níveis... Para as outras pessoas, sem ser exatamente. a diretoria e o conselho. É claro que nós já vamos com algo muito mais pautado em LGPD. A gente não vai falar salário de ninguém, a gente pode ficar tranquilo. Porque o que muita gente leiga acha é que quando a gente vai comunicar o plano de carga de salário, você pegar uma lista e falar assim, ó, salário do Leandro, R$ 1.800. Salário do Barreto, R$ 2.147. Não é isso, gente. Isso não motiva, né, cara? Não motiva. Não é o salário, mas a turma acha que é, né? Não é, cara. Não é. Olha só. Bom, eu quero o salário. Lógico que eu quero. Beleza. Lógico que eu quero. Mas olha só. Como que os executivos hoje conseguem comprar casas gigantes, conseguem manter carrões lindos? E eu estou usando aqui exemplos materiais que, de verdade, para mim, isso é segundo e terceiro plano. Existem outras coisas que eu quero antes disso. Mas como que é? Mas não é só você. Tem, aí a gente pode pegar nessas pesquisas assim, ó. LinkedIn, GPTW, eu sempre falo isso em algumas empresas que eu vou, que o salário de fato tá. É esse número que você falou mesmo. Em terceiro, quarto salário. Isso. Em terceiro, quarto lugar nas pesquisas de clima. Isso. Porque não é isso que motiva. Tem que ser justo. Tem que ser justo. Não é isso que motiva. O motivar para fazer algo, né? Exatamente. Porque, ponto 1. Para que serve uma empresa? Para gerar emprego. Tudo bem. Mas com base em que ela vai gerar emprego? Em uma prestação de serviço. Para a sociedade, para alguma pessoa, para alguém. Uhum. Então ela precisa gerar resultado. Ela tem que gerar resultado. Então, quando você trabalha numa empresa que você tem que gerar resultado, o que vai realmente fazer com que você seja motivado é o que você vai pegar lá no pote no final do ano. Porra, eu DH, tudo mais, vou poder pegar, olha, você ganha R$10.000. Nossa, eu tô com um bônus previsto de R$150.000. Ah, entendi. Aí você, nossa, mas já tá no final do ano. Mas se você ficar com pensamento de imediatista, não vai ser nessa, você não vai conseguir nunca ter os seus R$150.000. O que motiva verdadeiramente faz a diferença no mercado de trabalho, principalmente para nível tático e estratégico, é aquilo que eu tenho de acesso como bonificação da entrega do meu resultado. Parabéns. Não é o prestígio que você vai ganhar, nem um chocolate ouro branco. Não sei se poder falar marca. Pode. Prestígio e ouro branco. Patrocina o Quem Conhece Cresce. Manda aqui. Mas aqui, o que vai fazer a diferença é a quantidade de reais, ou algumas multi que pagam em dólares, você vai pôr no final não vai pôr no bolso no final do exercício. Mas, de novo, para isso acontecer, eu tenho que ter metas e métricas muito bem desenhadas e metas que sejam atingíveis. A média de saco, vamos falar do agronegócio, que são um segmento com muita frequência. Uma média hoje de uma empresa que tem ali uma produção de 32 mil hectares, 30 mil hectares, vai ter uma média de sacas de 68 sacas por hectare colhido. Você não vai pedir pro cara colocar 90 sacas numa meta. Aí você está sendo ignorante e você não está nem um pouco preocupado com o resultado das pessoas que trabalham com você. Mas quando você tem metas e métricas bem definidas e bem comunicadas, você motiva aquela pessoa. Fica, caraca, eu já ganho X, eu posso pegar isso aqui 6, 7, 8 vezes mais? Aí uma coisa que a gente aprendeu lá no passado, né? Você pode pagar 1/3 do financiamento da sua casa. Nossa! Você pode comprar uma caminhonete. Joga no sonho. Joga no sonho. Nossa, você pode pagar o ano inteiro da escola do seu filho. Você queria ir pra praia? Você queria ir pra Disney? Vai levar seus filhos pra Disney. Mas é uma construção. É aí que peca, principalmente a liderança, né? Mas aí algumas indústrias é até ruim, né, a gente falar isso, porque tem indústrias que o líder, ele tem ali... eu já trabalhei em empresas que o líder tinha 50 pessoas diretamente com ele. Ô, louco. Então, assim, para você entender esse sonho, porque isso aí as pessoas acham que não é nada subjetivo, mas quando você entende o que cada pessoa precisa de fato, é a faculdade do meu filho, é o que você falou, é comprar uma casa, uma moto. Isso. Peraí, esse dinheiro aqui é para você comprar sua casa. Isso. Aí a pessoa vincula aquele sonho e aí ela se motiva, não é só trabalhar. Eu gosto muito
Eu acho a frase maravilhosa, né, do Márcio Sérgio Cortella, né? Faça o seu melhor com aquilo que você tem, aonde você tá. Não enche o saco. Você falou no começo, né? De ficar buscando culpado, né? O profissional tem que olhar para ele. Isso. Aí, eu tava buscando aqui, mas não achei a porcentagem. Mas você lembra que... Eu acho até que foi você que falou isso uma vez, mas tem uma pesquisa, eu tentei achar aqui, mas não tem. Porque é no LinkedIn. Que as pessoas, elas são contratadas pela técnica, mas demitidas pelo comportamento, né? Mas aí vamos voltar porque o Fernando faz, né? No processo de remuneração e nesse jeito de remunerar justo, o que a pessoa que está lá, que é aquele cara que está lá há 10 anos e nunca foi promovido, é técnica, é comportamento, aí agora você já dando uma orientação para quem está lá na empresa e está estagnado e está reclamando. Nossa, essa empresa é ruim, não me dá oportunidade, e lá meu amigo ele foi promovido e eu não fui. Mas, você entendeu? Até que ponto, o que é? O que o Fernando, e você sendo assim, frio, cargo de salário, remuneração, é técnica, é comportamento, o que você já dá de orientação para essa turma aí? Que já entra nesse que a gente falou. É uma pergunta interessante que, de repente, a maneira como eu vou responder, não se assustem com isso, mas eu vou ter que trazer alguns pontos também para poder contribuir esse ponto de análise. Leva pro salário, não leva pro coração. Leva pro bolso e não pro coração. Olha só, porque são os dois aspectos, pode ser o técnico e pode ser o comportamental. No primeiro olhar, se a pessoa tá há 10 anos, mas só tá reclamando, mas tá entregando resultado, pô, ela é ruim pra caceta de comportamento, mas pelo menos técnica, ela é, porque tá entregando resultado, alguma coisa ela sabe fazer. Talvez ela não sabe respeitar as pessoas, não sabe nem respeitar o próprio sonho, mas alguma coisa ela sabe fazer. Então, técnica ela tem. O que a gente precisa agora fazer é uma calibração entre técnica e comportamento. Agora eu vou pegar uma coisa que você falou. Quem que é o líder dessa pessoa, cara? Boa. Gostei. E aí? Quem que é o líder dessa pessoa pra ir lá, o Fernando, deixa eu te falar, você tá 10 anos aqui, cara, e assim, toda reunião que a gente faz, ou você já faz reunião porque dá feedback, você só reclama. E agora, eu, enquanto líder, eu preciso tomar uma ação. E qual que é essa ação? Além do feedback, qual que é a perspectiva que eu posso mostrar para esse cara que tá há 10 anos e só reclama? Enquanto líder. Enquanto líder, entendeu? Você só reclama, tudo bem, você entrega bom resultado, mas eu não quero pessoa que só entrega bom resultado. Eu também quero uma pessoa que não reclame. Porque quem reclama demais é laranjinha podre, vai contaminar outras pessoas. Isso é fatal, cara. Isso é fatal. Então, quem que é o líder desse cara? Você tá 10 anos aqui, você só reclama, mas você entrega resultado. Tá, mas o que eu posso fazer para você parar de reclamar? Tá, essa empresa não dá oportunidade. Então vem cá, ó. Você viu que o RH acabou de divulgar um plano de carreira. Fica, o que você tem vontade de ser aqui? Ah, não sei o que, Ferão. Peraí. Então nós vamos ter que começar do zero. O que você gosta de fazer? Qual que é o seu sonho? De onde você veio? Você é casado? Você tem filho? Você tem carro? Você quer parar de andar de ônibus? Você gosta meu sonho é ter um tênis da Nike. O que você quer? É entender o que a pessoa quer. Porque um milagre, cara, só pode ser feito por ele. E não é pelo líder. Só aquele líder, né? Só o líder lá que tá lá em cima, mas que tá aqui com a gente também. Então é mostrar qual que é a perspectiva desse cara que só reclama. Apresentou a perspectiva, ele vai continuar reclamando? Falei, cara, muito obrigado. Eu tenho todas as evidências que eu te dei, mais de 15 feedback. Mostrei todas as perspectivas. Você, ó, pilar da comunicação, você garantiu e assegurou que entendeu tudo que eu falei. Se você continua reclamando, aqui não é um ambiente para você. E nós, enquanto líderes, temos que tomar decisões difíceis, Leandro. Cara, te amo. Você é um cara sensacional, entrega tudo, mas você só reclama, tá contaminando todo mundo. Eu já te apresentei tudo, você garantiu que você entendeu como que funciona a empresa. E se você vem trabalhar todo dia só, não dá por nada, e tudo mais, cara, obrigado. Mas você não tinha pessoa que serve para trabalhar num ambiente onde eu sou o gestor. Caraca, é massa isso aí. Nossa, eu acho que esse aqui nós tínhamos que fazer um corte, não pode liberar. Só depois do clube de membros. Essa aqui foi foda. Caraca. Sabe quantos clientes que eu atendi? Eu só não vou falar o nome pela questão, para ser tão óbvio. O líder tinha um colaborador que era ok, tá? Mas quando tinha evento na cidade,
ele faltava. Ô, louco. Mas o que acontece? Os eventos da cidade eram promovidos por ele. Ah, garotinho. Ele ganhava muito dinheiro com esses eventos. Só que era sazonal. Sazonal. Então, fazer um evento a cada 3 meses, ganhava lá, para a realidade dele, na média ali de uns 80 mil reais, tudo mais, beleza. Mais pontual. Mais pontual. Só que durante a jornada de trabalho dele, era ok. Tá, até respeitava as pessoas. Só que estava acontecendo, por isso que fui contratado, estava acontecendo um momento de virada naquele negócio, onde aquela figura iria assumir outras responsabilidades. Claro que nós íamos fazer uma análise de percepção e tudo mais. Iriam atribuir. E foi no momento que aí, quando a gente fez todo o estudo, eu levei e falei, ó, essa pessoa é muito boa, gente boa, gostei. Ela não vai ficar, e se vocês ficarem, vocês vão assumir um risco. Passou-se 2 meses, quase 3 meses, a CEO me ligou, Barreto. Quase que a gente fez a virada, mas a gente optou pelo desligamento. Porque começou a sair um burburinho de um novo evento na cidade, e ela já começou a fazer os movimentos, e ela não seria a pessoa adequada para isso. É uma boa pessoa, ok, Sim. entregava, ok, mas não era a pessoa certa para o ambiente. Porque assim, nem sempre é só o resultado ali no cotidiano, porque é o exemplo que você dá para aqueles que ficam, né? Exato. Tem Exato. histórias. Eu falo muito da história do Bernardinho com o Ricardinho Levantador, que até depois ele voltou, tudo bem, mas bom, poderia ser o melhor, e era, né, o melhor do planeta. Mas o Bernardinho não convocou para uma das Olimpíadas porque ele estava num processo de contaminar o time. Sim. Aqui não. Mas eu sou bom, tudo bem. Mas não é agora, não. Né? E até a capacidade dele de mudar também a forma de gerir, né? O Bernardinho teve um momento que ele mudou. Porque a geração mudou, né? Tinha uma galera um pouco mais antiga, acho que da nossa idade, talvez. Acho que o Tandy, o Xande, da nossa idade para mais. E ele batia muito. E aí, quando veio essa geração, nem lembro os nomes, mas eu sei do Fiteto, do Bruninho pra cá. Sim. Aí, pô, você tem que dar uma mudada, bicho. Não pode ficar pode bater na mesa, cobrar, mas já não é só assim, né? Ô, Fernando, aí, cara, você então tem essa grande experiência e você tá organizando um curso voltado para cargos de salários. O que levaria, tipo, os 10, 15 anos para uma pessoa aprender de experiência, mas você tá levando para esse curso, né? O que você vai entregar para as pessoas nesse curso? Cara, vamos lá. Obrigado pela pergunta. E o nascer desse curso, ele nasceu de uma forma muito leve. Mas por quê? Porque assim, por mais que eu já tenha bastante experiência, mas antes de rodar algumas empresas pelo Brasil, que eu também aprendi muitos novos processos, muitas novas estratégias dentro dessas empresas, eu não tinha pensado ainda no curso. E foi um dia eu tava voltando acho que de São Paulo, cara. Eu falei, gente, eu fui fazer um comparativo. Eu atendo cliente que tem um analista de cargos e salários e eu atendo cliente que não tem. Ambos, eu entrego o resultado no final. Só que quando eu tenho um analista, flui melhor. Quando eu não tenho, tem assim umas estacazinhas no meio do caminho. Não é por falta de técnica do gerente ou não, mas é por falta de ter um certo distanciamento ali. Então eu não tenho aquela pessoa com que eu posso fazer algumas trocas e até entregar a própria metodologia mesmo, a pessoa tocar depois. Porque o gerente não vai pôr a mão na massa, cara. Não vai. Ele tá ali para tomar outras decisões. Eu pensei, eu já tenho bastante experiência e eu posso entregar o conteúdo que eu sei, porque o que eu sei, cara, veio primeiramente de Deus, que abriu a porta, vai lá e pega, e depois de mim, que aceitei o desafio, cara, de ir lá e aprender. Até fiz um post hoje, eu acredito em Deus, mas também acredito em você. Boa. Acredito em você também. Porque quando você não acredita em você, você tá duvidando do artesão. Eu achei massa isso. Então o que acontece? Nasce essa ideia do curso justamente para isso. É eu entregar para as pessoas em 16 horas o que eu aprendi em 15 anos. Nossa, Barreto, a pessoa vai ser especialista? Claro que não vai ser especialista. É lógico que não. Eu não sou idiota de falar um trem desse, como muita gente fala por aí, que você vai sair especialista de um curso de 16 horas onde você nunca teve acesso nisso. Não vai. Mas ali eu vou massagear o seu cérebro e eu vou entregar a minha metodologia, mas com uma forma diferente. Transformando técnico com a minha habilidade de comunicar
O técnico, em simples, você vai entender como que você faz uma análise de estrutura, Boa. você vai entender como que você faz uma descrição de cargo, Perfeito. você vai entender como é que você usa a inteligência artificial para fazer uma descrição de cargo, você vai entender como é que você faz uma pesquisa salarial, você vai entender como é que você faz uma governança corporativa. Então você vai entender como que você pode pegar todos... Tem, ó, duas coisas que o pessoal manda para mim. Tabela salarial e como que você cria os steps. Você vai dar uma passada por isso? Vamos passar no curso, vai aprender no curso. A pessoa vai ia fazer uma tabela salarial? Vai, nós vamos quebrar mitos. Mentira. Vai, né? Você pode... Cara, eu vou quebrar mitos. Você vai aprender. Lógico, tem. Ué, mas senão eu Que preciso legal. entregar completo. Que legal. Entendeu? Que Eu preciso massa. entregar completo. Então a pessoa vai entender como é que ela faz uma tabela salarial, qual que é a amplitude que ela deve usar entre os steps, porque tem um negócio engessado. Ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser de acordo com a estratégia do negócio, cara. A empresa. Não tem esse negócio, eu tenho que aplicar, então eu não posso aplicar convenção. Cara, você pode aplicar convenção. Não tem problema, você só tem que tomar cuidado quando que você aplica a convenção. Uhum. Então eu tenho que fazer uma pesquisa só com o segmento que eu trato. Não, calma. Perfeito. Você vai aprender tudo isso na formação. Porque assim, a ideia da formação é levar a parte técnica para a pessoa aprender mesmo, mas ali eu quero quebrar alguns mitos que foram criados. E não foi nem criado por concorrente, não, Leandro. Foi criado dentro das próprias empresas. Uma coisa que acontece muito, e eu acho bacana quando a gente vai para a consultoria, é que até o próprio CEO que nunca ouviu falar de cargos e salários, na hora que você vai pôr negociação, ele quer manjar, que saca de cargos e salários. E quando você entra para a primeira reunião de entrega de resultado, fala, mas pode fazer isso? Pode, né? Quem falou pra você que não pode? Ué, mas... Eu achei, né? Sempre foi assim, tem 20 anos que eu faço. Nossa, uma das coisas que eu mais odeio. Sempre foi assim. Então você mostra como que você pode balizar de maneira estratégica e legal esse processo de cargo e salário dentro das empresas. O Barreto, todo mundo quer fazer o curso, até para ser análise de cargos e salários depois? Não, você não precisa ser análise de cargos e salários. Mas eu vou te falar uma coisa, muitas vagas de RH, e eu pesquisei no cenário de Goiás, que era aproximadamente 60% das vagas. Foi um recorte pequeno que eu fiz desse recorte. 60% das vagas pediam conhecimento de cargos e salários. Algumas pedem noção, outras pedem conhecimento básico, outras pedem conhecimento avançado, mesmo sem ser analista de cargos e salários. Vaga de BP. Eu acho que a turma não entendeu. Entendeu? Não é para você ser o especialista, mas Mesmo que tenha outra posição, outro cargo, que o nome não seja analista de cargos e salários, está pedindo conhecimento. Exatamente. Sabe o que vai ganhar nisso tudo, cara? E uma coisa que eu já falo isso há bastante tempo, e a gente já falou nos bastidores, quando você tem alguém de cargos e salários dentro da sua empresa, isso facilita até a negociação com uma consultoria. E não precisa ser a minha consultoria não, tá? Pode ser qualquer consultoria. Porque vai ter consultoria... Vai ter um conhecimento. Tem muita consultoria muito legal, cara. Tem muita consultoria boa no Brasil. Tem coisas que eu, inclusive, sou amigo de alguns CEOs dessas consultorias. Mas tem muita consultoria pilantrinha também. Sim. Os caras falam, eu te entrego plano de cargos e salários em um mês. Ô, louco. Qual que é o tamanho da sua empresa? Tem 200 cargos. Eu falei, não entrega. Não, pode entregar. Mas vou te falar. Aí eu depois passo meu telefone porque eu vou lá poder corrigir. Você vai... então vamos lá. O curso são 16 horas. Esse curso são 16 dias. São 2 dias. Já fala aí que dia que é, como que faz, já fala aqui para quem tiver interesse. Esse curso vai acontecer nos dias 29 e 30 de maio em Anápolis. Já tem até o local já vou divulgar. Eu tenho um grupo específico, depois não sei se pode deixar o link do grupo para entrar, Leandro, lá no vídeo. Tem um grupo para os interessados. Nesse grupo já mas fala o Insta, né? Mas o Instagram meu é o @falabarreto. Então vai ser no dia 29 e 30 de maio, 16 horas. É claro que de lá nós vamos sair também com outras aberturas para apoiar as pessoas que realmente se interessarem pela formação. E eu já tenho data que vai acontecer em Sorriso, Mato Grosso, e já tem em Goiânia também. Que massa. Eu só tenho que pegar com a minha secretária a data lá de Sorriso, porque eu só pedi para ela confirmar. Mas se eu não me engano é final de agosto em Sorriso. Perfeito. E acho que se eu não me engano é segunda quinzena de...
Eu vou colocar no Instagram, na segunda quinzena de setembro vai ser em Em Goiânia. Goiânia. Em Goiânia. Fechou. Então já tem essas demandas que justamente para levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam entender. Cara, agora eu tenho subsídio suficiente para poder, pelo menos, movimentar alguma coisa. Tem na sua. O que é uma empresa? Eu não gosto nem de falar isso. Não é uma empresa do futuro, mas uma empresa que é ideal quando a gente fala nesse processo de valorização do profissional. O que pro Fernando tem que ter nessas empresas assim, ó? Fala assim, ó, essa é uma empresa não é do futuro, é hoje, mas que tenha quais os pilares, falando de remuneração, de valorização de pessoas? Cara, eu gravei um conteúdo que responde essa pergunta há cerca de 4 anos atrás. Ô, louco. Já dá pra você fazer o corte e já responder. 3 a 4 anos, 4 anos atrás. A empresa que vai corresponder àquilo que se acredita, a empresa que vai corresponder ao que o Fernando acredita, aqui o Leandro, aqui o Hilário, porque esse podcast é Hilário. Hilário é o produtor, pessoal. É aquela que realmente prega os valores que estão aderentes com aquilo que se acredita. Uhum. Tem que ter essa coerência. Tem que ter essa coerência. É a primeira coisa, tem que ter essa coerência. E muitas vezes essa coerência, vamos pegar lá a pesquisa da GPTW, ela não tem muitas vezes nem muita conexão com valores de salário. Mas é um ambiente que me permite expor a minha ideia de maneira respeitosa, claro. É um ambiente que me permite ser quem eu sou. É um ambiente que me permite conversar com as pessoas. É um ambiente que me permite aprender. E é um ambiente que eu sei que é real, que eu tenho uma chance de ter um desenvolvimento na minha carreira. Tem? Essa empresa? Acho que não, né? Você pegou isso, mano, na IA? Tem. Eu trabalhei numa grande empresa que ela foi minha melhor empresa. Eu vou falar, só não vou falar não, porque senão eles vão ter que patrocinar agora. Mas Não tinha falado, porque aí você fala do seu checar, ué. eu tive pra falar mesmo? Pode, aí a gente marca ele lá. Assim, Eu tive o Grupo Petrópolis. O Grupo Petrópolis, enquanto seletista, foi a melhor empresa da minha vida. Que massa, massa. Eu desenvolvi 5 anos em 2. Tu já manda um abraço pra quem lá, que aí você já faz o corte, você manda pra ele. Ui. Um beijo pra você, Jax, que foi um grande gestor que eu tive na minha jornada. E teve um outro grande gestor. Eu falo no meu outro grande gestor que eu tive? Fala, quem que era? Leandro Santos. Trabalhamos juntos aí por algumas vezes. Na Petrópolis, o Leandro Santos foi meu gestor também. Só que ele saiu, né? Ele saiu. Aí você ficou com o Jax. Aí eu fiquei com o Jax. Mas o Leandro é uma das pessoas responsáveis pelo meu desenvolvimento, não tenha dúvida disso. Ô, Fernando, eu brinquei aquela hora da fofoca, né? E é engraçado, né? Quando a gente fala desse negócio de salário, pô, o cafezinho é foda. Cafezinho é foda. Cafezinho é a pesquisa mais rápida. Velho. É isso aí, a pesquisa mais verdadeira, né? É do cafezinho. Pô, você sabe que trabalha comigo, tá? E olha lá, né, o Olerite. É o contra-cheque, mas antes do Olerite, não, era o Olerite na mais antiga, né? Lá em São Paulo já falava-se Olerite, né? E contra-cheque eu aprendi aqui em Goiás. Não, mas aí fica demonstrativo, contra-cheque, né? Mas o que ninguém te conta sobre dinheiro dentro de uma empresa, cara? O que as pessoas estão lá, elas têm que entender, sim, sobre o dinheiro de fato. Mas ninguém te conta. Que dinheiro é emocional, né, cara? Dinheiro é totalmente emocional. E que por trás do dinheiro existe uma entrega. Por trás do dinheiro existe um planejamento, seja ele bom, médio ou ruim. Existe uma entrega por trás do dinheiro. Então, veja bem. Quando eu trabalhava em indústria, no RH de uma grande indústria, que a gente lidava muito com pessoas do operacional, eu falava, pô, o João, e eu que temos o mesmo salário, por que trabalhando igual, mesmo horário, por que ele ganha mais do que eu? E você vai olhar por trás, muitas vezes o João tinha uma entrega um pouco maior, porque tinha uma remuneração variável. De repente o João conseguiu economizar um pouco mais de óleo disso que o outro. Outra coisa, o João tem 3 filhos, você não tem. Tinha os famílias. Descontos. Os famosos descontos, os famosos atributos que são os benefícios que o próprio governo entrega. Mas por trás do dinheiro, Leandro, existe um fator emocional. É a maneira que eu tenho que avaliar por que eu mereço isso e ele merece aquilo. Mas não é porque não é a minha preocupação, não é o porquê você merece, é porque eu mereço. Porque se eu estou ganhando isso aí, é o que eu mereço ganhar. No Brasil, né, cara, de maneira geral, acho que as pessoas elas se comparam demais em tudo, né?
Mas E em aí- salário, inclusive, mais não, desculpa, inclusive em salário. né? Inclusive salário, isso é ruim, porque ela fica comparando ao invés de ela correr atrás e fazer algo O diferente. corre dela, né? Mas eu tô falando isso por quê? Por exemplo, então pega o nome, né? Eu acredito muito que quem se conhece cresce. Então, o que que você mesmo, o que que o Fernando precisou enxergar em você para sair de um cara comum para ser extraordinário? Aí você não é bom só em remuneração e cargos salários, mas isso você se destaca muito frente aos outros que a gente se conhece e que você conheceu, né? Então, o que que você fez, cara? Que você olhou assim, cara, eu vi isso aqui, eu falei, "Cara, aqui eu tenho que fazer um rolê diferente." Cara, eu percebi assim que quando eu entendi, não tinha entendido tudo ainda também, nós não entendemos tudo, né? Mas quando eu entendi que até aquela etapa da minha vida eu já não estava mais feliz, eu percebi que eu tinha que tomar decisões, Como assim? sair da onde eu estava Ah, para ir para outro lugar. Então foi a mudança de ambiente. Eu acho não. Uma das minhas principais decisões da vida foi quando eu saí do berço dos meus pais. boa. Nossa, eu falei isso pra tanta gente. Esses dias eu falei isso pra um cara, ele começou a querer ficar chateado comigo. Eu falei, cara, tô falando pro seu bem, eu não sou um amigo, mas é isso. Aí depois no outro, acho que eu falei isso numa semana e na outra semana, cara, você é foda, Leandro. Eu fiquei pensando que você falou, pô, eu tô agoniado agora. Eu falei, não, só tô te falando a vida como ela é. E o cara já tem quase 30 anos. Não que é obrigado, cada um sabe o que é da vida. Não sei o que é. Eu falei pra ele, e na minha opinião, eu falei, pra mim, tá errado. E quando você fizer isso, você vai ver que o planeta, o universo, vai acontecer uma coisa com você. Não sei se você tá preparado, mas ficar lá, você tá errado. Quando eu saí do berço dos meus pais, eu vim para uma vida aqui em Goiânia, que eu saí de Goianésia, eu vim para Goiânia em 2011, mas já tinha saído uma vez. Eu vim para um mundo onde ninguém me devia nenhum favor, cara. Eu vim para um mundo onde eu tinha que andar com as minhas pernas, onde a minha mãe não ia me ver chorar, porque se ela visse chorar, ela vinha me acalmava, passava a mão na minha cabeça. Se fosse algum problema financeiro, ela disponibilizava de recurso. Se fosse algum problema emocional, me disponibilizava o colo. Então, hoje a minha mãe já é falecida, já tem 2 anos, né? E eu agradeço muito por tudo isso que ela me permitiu ter acesso, inclusive o acesso do rompimento do lar, que foi extremamente importante. 2, selecionar as pessoas com quem eu andava, com quem que eu sabia que eu poderia aprender alguma coisa e com quem. Muito bom. Exatamente. Só que aí existe uma grande confusão que as pessoas fazem. Eu comecei a andar com pessoas que eu sabia que eu poderia aprender alguma coisa, só que primeiro eu quis entregar algo. Porque o interessado era eu. Entendi. Quando eu vou buscar uma conexão, um network qualificado, eu primeiro sou interessado em entregar algo. E não é para a pessoa ter uma contrapartida e ter obrigação comigo, não. Mas é para entender que eu estou aqui para servir. E porque a gente aprende servindo. Então comecei a mudar e a selecionar as pessoas com quem eu ando. Essa foi a segunda grande virada de chave na minha vida, Leandro, que eu comecei a sentar em cadeiras que se eu tivesse ficado lá onde eu estava, eu não sentaria. Eu já sentei na cadeira do ministro, na época, não lembro quem que era o presidente. Eu sentei na cadeira do ministro do Trabalho, numa reunião com o ministro do Trabalho. Nossa, qualquer pessoa senta? Não é qualquer pessoa que senta. Mas pelas escolhas que eu fiz na minha jornada, eu sentei para discutir projetos, enfim, sobre desenvolvimento de pessoas. Então, foram essas mudanças que foram fazendo diferença na minha vida. Então, sair, mudança de ambiente, escolher as pessoas com quem eu quero andar e estudar. Não pare de estudar. Long life learning. Long life learning. Esse negócio que o pessoal fala assim, eu não fiz faculdade e tô super bem. Tá, então fica super bem. Primeiro, depois você para a faculdade. Ale Costa, Flávio Augusto, Felipe Tito, que são aí os nomes mais famosos que a gente tem, que são pessoas que têm resultados extraordinários. Mas é fora da curva, né? É 1 milhão. É você 1 botar milhão. Eu falei isso, não compara. Não compara. No Brasil, até... Cara, Mas pergunta se eles não estudam. Só não tem formação superior. nossa, e eu falei, nossa, boa, eu fui estar lá na palestra, o Tito falou isso.
Ele falou, não confunda escolaridade com estudo. Isso. Aí ele mandou, pô, isso aí nós temos que anotar, tá? Ele falou, não confunda. Eu estudei, aí ele falou assim, ó, eu estudei até a 7ª série de escolaridade, mas eu não paro de estudar. Aí ele manda, falou, cara, eu estudo português, eu estudo mercado financeiro, eu estudo negócio. É diferente, não confunda. No entanto, aí não é minha opinião, é assim, o curso superior no Brasil abre portas. Cara. Vou ficar milionário em rede social, sempre é possível, mas não é fácil. Inclusive, você ganhar dinheiro na internet não é fácil. Eu vou colocar um link da Shopee aqui, parará. Coloca. Mas você vai ter que fazer vídeo para linkar ele e tal. É um trabalho. É você ficar gravando 6, 7, 8 horas, pô, vou ganhar dinheiro com live. Ganha dinheiro, mas é um trabalho. Porque senão a turma acha que é fácil, né, cara? E hoje, mais do que nunca, não é fácil. Não é. Mas hoje todo mundo sabe que você começou um aulão, não vai vender curso, tô fora. Né? Então Exatamente. Não é fácil. Exatamente. E aí, Leandro, tomando essa decisão do Long Life Learning, você começa a melhorar o seu repertório. Boa. Seu repertório técnico, seu repertório social e o seu repertório intelectual. Logo, o que eu penso eu falo, o repertório da comunicação. E foi com essa busca que eu comecei a perceber também que eu era um profissional um pouco diferente dos demais da minha área de atuação. Não, você é muito. Porque Porque quando a gente fala dos temperamentos, né? Quando a gente fala do DISC, você é um ICA, se for do temperamento, você é um sanguíneo e um melancólico. Então você é um cara que fala relacionamento e tal, muitas ideias, mas entrega dentro de um processo, dentro de um método. É muito doido, bicho. Porque você quer, exatamente. você fala isso aí, você quer o padrão, é muito massa. Porque então, assim, peraí, vem aqui. Só que talvez a pessoa, por isso que eu acho que você despontou também, né? Que você entendeu que tem a regra, né? Que tem um processo a ser seguido. Primeiro eu vou fazer isso aqui, agora eu tenho que fazer isso. É muito fora da curva. É diferente, cara. É diferente. É diferente. E sustentar isso não é por motivação. Não é por você acreditar em algo mesmo. E aí, melhorando esse repertório, você melhora a comunicação e tal. Eu descobri que eu fui agraciado pelo Criador das nossas almas com a minha habilidade de comunicar, toda esse visão que eu tenho da influência, estudo DISC, né? E foi utilizando essa fortaleza que eu levo isso hoje para outras pessoas também, através de palestras. Eu levo isso para outras pessoas também, principalmente quando eu faço o trabalho de mestre de cerimônias em eventos. Então, a sua palestra hoje, você tá... Porque a gente... Quem quiser contratar o Fernando, você fala mais sobre o quê? Eu falo sobre o mapa da comunicação, né? Sobre como que você pode se posicionar melhor por meio da comunicação. Então a gente vai falar sobre estruturas de comunicação, tanto de um dominante, de um influente, de um estável, de um conforme, utilizando metodologia lá do psicólogo William Alson, que é o DISC, utilizando mecanismos de 3 pilares de uma metodologia que eu desenvolvi, que é baseado em clareza, direcionamento e execução, e também trabalhando a questão da sua modulação vocal. O quanto a sua voz ela tem importância no ambiente onde você está. Você já me conhece há alguns anos, eu sempre tive o tom de voz muito alto. Tomei muita bronca na minha jornada, recebi muitos presentes, que foi o feedback. Hoje eu consigo ter essa gestão modular na minha voz. Então, se eu estou num ambiente onde tem uma série de executivos ali para uma reunião mais formal, eu vou chegar lá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu não vou chegar lá, ei, pessoal, beleza? Perfeito. Não posso fazer isso. Então, mas o que fez com que isso acontecesse foi o meu repertório. Perfeito. Então, na palestra hoje, eu levo muito isso. E para quem me contratar, pode ter um violãozinho na palestra também. É, maravilhoso. Tem uma musiquinha e tal. A minha âncora é música, né? É. Já tive o meu momento de estrelato, de rockstar aqui na cidade do sertanejo. Qual que é a diferença do palestrante e do mestre de cerimônias? O palestrante, ele entrega um conteúdo em um determinado tempo. Ele é contratado para entregar um conteúdo. Ele vai transformar? Não, ele vai impactar. Ele pode gerar um impacto ali e entregar um resultado. O mestre de cerimônia, ele é o fio condutor de um evento em que o palestrante vai atuar. O mestre de cerimônia, ele não é só aquela pessoa lá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao evento do Quem Se Conhece Cresce. Estamos aqui com o Leandro Santos, o idealizador desse projeto. Temos aqui o outro palestrante, que é o Hilário. E vamos começar. Leandro, vem ao palco. O Leandro termina de palestrar. Leandro, muito obrigado. Agora vamos chamar ao palco o Hilário. Não, para mim isso é um robô, cara.
Perfeito. E assim, tá tudo bem, tem mercado pra isso, beleza, mas quem me contratar pra isso, eu prefiro não avançar. Não porque é você, não né? sou eu. O mestre cerimônia, pra mim, ele é o cara que vai fazer a apresentação do evento, vai contextualizar o que é aquele evento, e quando acabou a palestra, o mestre cerimônia pode pegar exemplo da vida dele, ou abrir pra plateia aquele momento assim, e aí, o que você percebeu que pode mudar na sua vida a partir do momento que você se conhece? Sabe, Leandro, o que aconteceu comigo? Cara, eu tinha uma dificuldade danada e tal. E depois que eu comecei a fazer psicoterapia, mudou a minha jornada. Porque eu percebi que o culpado sempre fui eu, nunca foram as outras pessoas. E aí, e aí já uma pegada minha, eu já levo um pouquinho de humor. Aí o Hilário vai, eu chamo o Hilário e tal. Aí o Hilário vai terminar a palestra dele, eu sei que ele é um grande produtor aqui em Goiânia, e eu já pego alguma coisa e costuro com o que ele falou, vou fazer uma interação com o público, tudo mais, posso pegar alguma coisa que você falou que possa ter que eu posso criar, o mestre cerimônia tem que ser criativo, né? Eu posso criar e gerar ali uma conexão maior do público. O mestre de cerimônias, ele é o responsável por garantir a atenção. Sabe por quê? Porque vão ter bons palestrantes no evento, mas vai ter uma galera que é muito ruim, velho. Tô acabando falando aí, eu tô acabando de tirar uma foto sua, tô indicando aqui pra pessoa. Falou assim, ó, você tava procurando um mestre de cerimônias aqui, né? Eu mandei aqui agora. Se você receber algum contato Então, aí. beleza. Velho, o que eu não te perguntei que você deveria ter falado, do que você gostaria de falar. Leandro, acho que nós falamos tudo que nós alinhamos quando você me convidou pro podcast. Só não falamos muito das curiosidades que a gente tem, né? Porque são curiosidades bem... eu sou na terra do sertanejo e eu sou um dos maiores roqueiros. Também conheci. Mas se eu fiz sertanejo também. Você não é pelo amor de Deus. Não, né? Que interessante, assim... Você tem uma capacidade muito forte de lembrar, né? Da música, da banda. Sim. É muito doido, bicho. Sim, fica cara. assim, nossa, eu não consigo. Esse aqui eu gosto. Mas eu não sei qual que é essa música. Quem que canta? Eu não tenho a menor ideia, bicho, mas eu gosto. Muito massa. Música e cheiro traz sempre uma lembrança. Emoção, né, cara? Tem a famosa nostalgia, né? Não lembro se você estava na aula, acho que não. O que é a nostalgia, né? A nostalgia, até o significado da palavra, né? É levar para o passado a dor, né? Então nostalgia. Falando da etimologia da palavra, a primeira parte, nost, é de levar ao passado, e o final, dia, é da dor, né? Então, é a dor de que você tem vontade de ir para o passado. Né? Então, a música, o cheiro... te leva lá, nossa, cara, essa música é igual nós, né, que nossas mães não estão aqui, o cheiro de comidinha da mãe, que você tá na tia, que faz coisa, nossa, lembrou da mãe, você leva lá você com a mãe. Uma música de uma fazenda, uma música de uma festa, a música de uma galera que você tinha, te leva lá pro passado, né? Sim. Essa nostalgia é muito forte na emoção. Sim. O que mais crava no nosso cérebro é quando tem um processo de emoção. Você faz isso muito bem. É bem bacana. Obrigado. Cara, obrigado. De novo, suas redes sociais, por favor. Lá no Instagram, @FalaBarreto, lá a gente vai encontrar muita coisa sobre comunicação, mas eu vou divulgar nos stories também falando sobre cargo dos salários lá, fiquem tranquilos. Instagram... eu falo sobre comunicação, cara, salário, vocês vão ver coisas sobre minha família também, tá, gente? Porque eu sou um ser humano que gosta daquela bagunça de família, de amigos também. E no LinkedIn, linkedin.com/FalaBarreto. Lá tem muito conteúdo voltado para a área de cargos e salários. Show. Obrigado, irmão. Obrigado você, irmão. Um abraço. Você ficou até agora. Quem se conhece, cresce. Aqui, ó, só jogar aí no YouTube. Já segue, compartilha. Eu falei, você que é dono de empresa principalmente... né? Leva esse lindão aí para te dar uma aula de como remunerar de uma maneira estratégica o seu time. Um abraço, valeu!